Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 33. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E nesta noite eu quero pensar com você sobre a presença de Deus. Êxodo 33, verso 1. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu irei ou jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Agora vá para o último capítulo de Êxodo, capítulo 40. A partir do verso 37. Melhor, 34. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam, até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Amém. Avance. Essa, meu povo, é a ordem que ecoa desde o início da nossa existência. Antes mesmo de vermos a luz do dia, já estávamos por Deus sendo moldados, passo a passo, pela mão invisível da providência. No ventre materno, cada célula, de forma extraordinária, unia-se à outra num milagre que jamais parou de gritar: avante, avance. Deus ia nos tecendo de forma maravilhosa, em segredo, em oculto, na escuridão, como diz o Salmo 139, como nas profundezas da terra. E o milagre de Deus não parava de gritar: haja vida, haja forma, haja formosura, cresça, desenvolva-se, avance. Então nós nascemos. E desde o momento em que chegamos a este mundo, o chamado nunca cessou. A mão da providência nos conduz, nos empurra para frente, com urgência, com propósito, avance. Aliás, foi essa a ordem do Senhor a Moisés quando Israel parecia sem saída. Você se lembra em Êxodo 14, Israel estava cercado pelo Mar Vermelho à frente, pelas montanhas ao redor e as tropas de Faraó atrás. E Deus então, em Êxodo 14, 15, diz: dize aos filhos de Israel que marchem, que avancem,
A vida, meu povo, você sabe disso. A vida não espera. A vida segue como um rio em movimento, fazendo curvas, trazendo desafios, conquistas, perdas, alegrias, e Deus que guia nossa jornada nos conclama, Ele nos chama. E Ele diz que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para corrermos, para avançarmos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, verso 1. Avance, diz-nos o Senhor. Não olhe para trás. Que mensagem importante esta, na medida em que um novo ano se aproxima, 24 termina. Não olhe para trás com pesar. Não olhe para o futuro com medo. Ouça a voz que ressoa desde o princípio da criação. É o som do coração de Deus para mim e para você. Avance. Nas palavras de Paulo, o apóstolo, quando ele escreveu aos Filipenses. Filipenses 3,12. Abra lá, olha o que Paulo escreveu. Não que eu já tenha recebido isso. Ou seja, Paulo estava falando do pleno conhecimento de Cristo, do poder da ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, avanço para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E Paulo continua: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avance. No nosso texto para hoje à noite, em Êxodo 33:1, Deus disse a Moisés: ponha-se a caminho. Outras traduções ecoam a mesma ordem com força, com clareza. A Ara diz: vai, sobe daqui. A Nova Almeida Atualizada diz: suba deste lugar. A NVI diz: saia deste lugar. A ESV, que é a versão hoje mais celebrada nos Estados Unidos, parta, suba daqui. E o sentido é inconfundível. Não pare, não estacione, avance para aquilo que Deus tem para você, a terra que mana leite e mel com fartura. Não pare, avance. Ponha-se a caminho. Meu povo, essa é uma palavra para todos nós. Avançar significa deixar para trás o que nos prende. Pesos que nos prendem, pecados que nos prendem, pesares que nos prendem, prazeres que nos prendem, pessoas que nos prendem, propósitos que nos prendem, planos que nos prendem. Deixar para trás tudo que impede que corramos para Deus. Confiar no chamado de Deus e caminhar em direção ao futuro que Deus mesmo preparou para nós. Avance, é um convite. De fato, é um imperativo, é uma ordem para nós nos movermos com fé, para nós sairmos da zona de conforto, para nós crermos que o Deus, o nosso Deus, aquele que começou em nós a boa obra, Ele é fiel para completá-la. O mesmo Deus que guiou Israel está conosco. E a voz dele a Israel é a voz dele para nós. Avance. A vida, você sabe disso também, a vida é cheia de transições. O sonho tão esperado da gravidez.
o sonho de ver o rostinho do bebê. Ele nasce, e às vezes ele nasce e não vem tão perfeitinho assim. A sua vida muda da noite para o dia, de um instante para o outro. A vida é cheia de transições, perdas, mudanças, graduações, estágios, emprego, namoro, noivado, término de namoro, término de noivado, casamento, divórcio, viuvez, filhos, netos, ou até viagens para terras distantes. E nessas fases, a gente busca estabilidade, a gente busca direção. E cada uma delas impõe a nós seus próprios medos, seus próprios sabores. O medo de quem perdeu a pessoa amada. O que será de mim agora? O que será da vida agora? O medo de quem concluiu a graduação. E agora, com esse diploma na mão? Os estágios. E agora, o medo, o mercado de trabalho, a vida, o novo momento. E agora? E Deus dizendo, avance. Cada uma das fases da vida impõe a nós seus próprios medos e sabores. A jornada de Israel em Êxodo, a partir do capítulo 33, nos ensina verdades que iluminam o caminho em momentos assim. Momentos de transição. Deus ordenou que Israel avançasse, se pusesse a caminho, subisse para onde? Verso 3 do capítulo 33 de Êxodo, subisse à terra que produz leite e mel com fartura. E no fim do livro, nós lemos em Êxodo 40, 38, Israel obedeceu, ele seguiu em frente, debaixo da presença gloriosa de Deus, apesar de que no primeiro momento, como lemos, Deus disse, eu não irei com vocês. Esta história é mais que um registro de eventos antigos, é uma bússola para a nossa fé, em qualquer período. Desde o início, nós vimos Deus agindo poderosamente em favor de Israel, seu povo. Deus os libertou do Egito. Deus os redimiu da escravidão opressora. Deus enviou pragas, poupando os que marcaram suas portas com o sangue do Cordeiro. Deus dividiu o Mar Vermelho, salvando seu povo, derrotando os egípcios. Deus os alimentou com maná do céu. Deus lhes deu água da rocha. Deus revelou sua lei no Monte Sinai. Mas Israel também pecou. Israel caiu. Nós vimos isto na última mensagem. Eles adoraram um bezerro de ouro, enquanto Moisés recebia as instruções para o tabernáculo. Ainda assim, Deus respondeu com justiça e misericórdia. Porque Deus é sempre assim, justo e misericordioso. Ele puniu alguns dos responsáveis impenitentes. Cerca de 0,5% dos homens de Israel foram mortos pelo próprio Deus como julgamento. Você se recorda, lendo a Bíblia, em Êxodo 38, 26, havia cerca de 600 mil homens acima de 20 anos aptos para a guerra em Israel. Mas no episódio de Êxodo 32, 28, é dito que 3.000 homens morreram, se você fizer as contas. 0,5% da população masculina foi julgada por Deus porque eram pecadores impenitentes, idólatras impenitentes. Mas Deus poupou todos os demais, renovando o chamado, para que eles seguissem rumo à terra que produz leite e mel com fartura. A ordem é simples: avançar. E há 4 perguntas para a sua jornada de fé, com base nos capítulos 33 e 34.
e nas reflexões sobre os capítulos 35 a 40, que faremos na última mensagem desta série, em Êxodo. E nós vamos buscar respondê-las nesta e na próxima, que será também a última mensagem no livro de Êxodo. 4 perguntas práticas que nos ajudam a avançar na jornada da fé. As 2 primeiras hoje, as 2 últimas na última mensagem. Primeira pergunta: buscaremos intensamente a presença de Deus, uma vez que fomos libertados por Ele, e estamos sendo formados como povo dEle, buscaremos a presença de Deus, ou confiaremos em nossas próprias forças? O capítulo 33 trata disso. E o capítulo 33 vai nos mostrar que nós temos uma necessidade que a gente não pode ignorar. Nós temos também um privilégio que a gente não deve negligenciar. E nós temos uma tarefa que sozinhos nós não poderemos completar. Por isso, nós buscaremos intensamente a presença de Deus, ou nós vamos confiar apenas nas nossas próprias forças? Segunda pergunta: ansiaremos ver a glória de Deus? Capítulo 33, a partir do verso 18 até o final do 34. Ansiaremos ver a glória de Deus, ou nós já vimos o bastante? E as 2 últimas perguntas, capítulo 35 e 36. Seremos mordomos fiéis? Seremos mordomos fiéis do dinheiro, de tudo que Deus nos deu, ou consumistas egoístas? E a última pergunta: permaneceremos maravilhados pelo fato de que Deus habitou gloriosamente entre nós, ou nos tornaremos insensíveis a essas boas novas? Nós precisamos responder essas perguntas, e Êxodo vai nos trazer essas respostas. A história de Êxodo, repito, não é apenas sobre o passado. Paulo, em Romanos 15:4, diz que ela é para nós. É um convite para você avançar confiando no Deus que liberta, no Deus que sustenta, no Deus que perdoa, no Deus que caminha conosco, não importa em que fase ou momento da vida você esteja. E minha oração é que a presença dEle seja o seu maior tesouro em cada etapa da sua vida. O maior tesouro seja você iniciando o ensino médio ano que vem, seja você iniciando o seu trabalho após concluir a universidade em 2024, seja você abrindo o seu próprio negócio, assumindo a vaga do concurso, sendo mãe, sendo pai, avó, não importa a fase, não importa o momento, que a presença do Senhor seja o seu maior tesouro. Êxodo 33, de 1 a 17. Buscaremos intensamente a presença de Deus? Ou buscaremos apenas avançar confiando nas nossas próprias forças? À primeira vista, leia de novo. À primeira vista, os versículos de 1 a 3 parecem trazer boa notícia. Leia de novo. O Senhor disse a Moisés, Êxodo 33, 1, ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Que você tirou da terra do Egito. Tem algo errado aqui, não foi Moisés que tirou. Segundo, o povo não é de Moisés. Ouça o tom de Deus. Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os povos da terra.
Verso 3: subam à terra que produz leite e mel com fartura. Ora, parece boa notícia, afinal de contas, eles vão para a terra que mana leite e mel com fartura, meu Deus do céu, terão até um anjo com eles. Mas não tem tanta boa notícia assim, não. Apesar da idolatria do povo, no capítulo 32, Deus garantiu que os levaria à terra prometida. A promessa Deus vai cumprir, Ele está dizendo, mas a gente já encontra um problema no início. Deus disse que não iria com eles. Verso 3, segunda parte do versículo: mas eu não viajarei no meio de vocês. E aqui está todo o problema. Não adianta nada uma terra que mana leite e mel com fartura, se Deus não está com vocês. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Note também que no versículo 1, Deus chamou esse povo de o povo, e não de meu povo. No versículo 2, Deus menciona um anjo em vez de meu anjo, conforme anteriormente Ele havia dito que faria. Olha em Êxodo 23, meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra. Mas agora Ele diz um anjo. O que estava acontecendo afinal? Estava começando a ocorrer um distanciamento abismal entre Deus e esse povo obstinado no pecado. Deus prometeu que daria a terra, que daria as bênçãos, e Deus cumpriria. Mas Deus se negaria a acompanhá-los. E aqui há um problema muito sério. Porque a própria Bíblia está nos revelando que pode ser que Deus te dê aquilo que você tanto sonhou em ter. Mas Ele dirá: toma, eu te dou, mas eu não vou com você. Oh, meu povo, muito do evangelho pregado hoje vende as bênçãos de Deus sem Deus. Mas a gente tem que dar crédito ao povo de Israel, eles reagiram de forma correta. Olha o verso 4. Quando o povo ouviu essas palavras severas, eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó dar a terra, eu vou dar a terra que mana leite e mel com fartura. Vou mandar até um anjo, não será meu anjo, será um anjo, mas eu vou cumprir. Só que eu não vou com vocês. E Moisés, o próprio Moisés diz que o povo ouviu essas palavras severas. Chorou e deixou de usar seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde, se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. É óbvio que Deus sabia. É Deus dando um tempo, dizendo: arrependam-se, mudem de vida, arranquem seus ornamentos. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, ou Horebe, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Os ornamentos eram as joias, as pedras preciosas do Egito. E ao removerem essas joias, eles estavam demonstrando arrependimento, contrição. Queriam restaurar de fato a comunhão com Deus. Foi um sinal de que estavam dispostos a deixar para trás as glórias, os enfeites passageiros deste mundo, para buscar a glória eterna do Senhor Deus.
Vocês me querem mesmo? Ou vocês só querem os ornamentos do Egito? Vocês me querem mesmo ou vocês querem apenas a terra que eu vou dar para vocês? Pensem bem. Com essa atitude de Moisés e Israel, essa busca intensa deles pela presença de Deus, a presença mesma de Deus, sem substitutos, porque é tão fácil você achar que Deus está com você com os ornamentos que você consegue comprar, com o lugar de fartura no qual você vive. É tão fácil achar que Deus está com você, e Deus está dizendo que é possível ter ouro, prata, pedras preciosas, boa aparência, terra que mana leite e mel, e não ter Deus. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós temos uma necessidade que a gente não pode ignorar. Israel percebeu sua maior necessidade. A maior necessidade de Israel não era prosperidade, não era saúde, não era a terra que mana leite e mel. A maior necessidade deles era a presença de Deus. Pense nisso. O que Deus disse a eles é exatamente o que muitos desejam hoje. Buscam os benefícios de Deus, mas não o próprio Deus. Querem as bênçãos, mas negligenciam o abençoador. Sonham com a terra prometida e muitas vezes nem pensam no céu. Pior ainda, gente, a terra prometida de muitos é apenas sucesso terreno, é reinar em vida aqui e agora. E nesse sonho não consideram essencial que Deus esteja presente. Isso é uma tragédia. Antigamente, costumeiramente, o evangelho era apresentado da seguinte forma, mais ou menos assim: os antigos vão se lembrar. Faça esta oração e você será perdoado e irá para o céu. É verdade que o Evangelho traz bênçãos gloriosas, mas não podemos esquecer, o maior presente do Evangelho nem é o céu. O maior presente do Evangelho é Deus. O que seria do céu sem Deus? O que seria da terra que mana leite e mel sem Deus? O pior é que hoje, nem o céu eles prometem mais. Nem o céu se promete mais. O que se promete são bênçãos desta terra. Oh, meu povo, não seja assim com você. Ao nos tornarmos cristãos pela graça, por meio da fé em Cristo, nós entramos num relacionamento pessoal com Deus, nós fomos reconduzidos a Deus, 1 de Pedro 3,18, e conhecer a Deus supera qualquer coisa, até a terra que mana leite e mel. Como eu queria que entrasse no seu coração, que pode até ser que Deus te dê terra que mana leite e mel, mas se Ele não estiver com você, isso não é bênção, é condenação. Que doce é a comunhão com o Senhor. Olha o que o salmista declarou, Salmo 73, 25. Ouça, guarde esse versículo. Agora não, mais tarde, coloque no story do seu Instagram. Olha só, Salmo 73, 25. Que mais eu tenho no céu, senão a ti? Olha o que o salmista está dizendo. Céu, lindo céu, sem Deus não é lindo céu. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Você consegue dizer isso de coração? Eu te desejo mais do que arrumar uma namorada, um namorado,
formar em medicina, ou seja, no que for, passar no concurso. Eu te desejo mais do que filhos, mais do que família, mais do que prosperidade ou qualquer coisa. Ô meu povo, você consegue dizer isso? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Eu te desejo mais do que ter a família unida, fazendo de conta que está tudo bem ao redor da mesa. Aí ele diz mais, ele vai mais fundo. Verso 26, minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar. Eu posso perder a saúde do corpo e da alma, eu posso adoecer e entrar em depressão, é o que ele está dizendo. Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Deus é minha possessão para sempre. É isto mesmo, crente? É isto que você diz todo dia? Ou no mínimo, vamos lá, vou ser bonzinho com você. É isso que você prega para a sua alma toda hora? Você tem que dizer isso para a sua alma. Minha alma, o que importa não é o céu, é Deus no céu. Ô minha alma, nós temos que desejar Deus mais que qualquer coisa na terra. Ô minha alma, ainda que a gente fique doente, ainda que eu entre em pânico ou depressão, o Senhor é a nossa força, a força do nosso coração. O Senhor é que é a nossa possessão, ó minha alma. Se você não consegue declarar isso de coração, essa tem que ser a sua oração mais sincera, ó crente. É isto mesmo? Você busca a terra prometida sem um relacionamento com Deus? Pare e reflita. Porque, graças a Deus, para o crédito de Israel, eles disseram não. Nós não queremos a terra sem Deus. Essa é uma necessidade vital que a gente não pode ignorar. A sua grande e maior necessidade é a presença de Deus. Não apenas presente no banco do passageiro, mas como alguém que é presente de tal modo que todo o resto se ofusca. Segundo, temos um privilégio que a gente não deve negligenciar. Moisés, a partir do no capítulo 33, a partir do verso 7, Moisés vai entrar na tenda da congregação, ou na tenda da reunião, que era um lugar separado para se encontrar com Deus. Não confunda essa tenda com o tabernáculo que ainda será construído. Enquanto ambos eram espaços de comunhão com Deus, essa tenda do encontro e o tabernáculo, a tenda era particular, pertencia apenas a Moisés, ficava fora do acampamento. Um contraste claro com o tabernáculo, que futuramente, após ser concluído, seria colocado no centro, no meio do povo. Agora imagine a cena. Uma tenda simples, isolada, na vastidão do deserto. O sol escaldante sobre o acampamento, mas ali, fora do tumulto, fora do barulho da multidão, está Moisés. Moisés entra na tenda, o povo fica observando de longe, uma nuvem desce, paira sobre a entrada, sinal da presença de Deus, o silêncio era sagrado e o ar estava carregado de reverência. O que Deus dirá a Moisés? É a coisa mais maravilhosa o que nós vamos ler agora, é o encontro entre o Deus que criou os céus e a terra, de Gênesis 1 e 2. É o encontro desse Deus com um homem, um mero mortal. Olha o verso 7. Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de
tenda da reunião dele com Deus. Que coisa linda. Quem quiser fazer uma petição ao Senhor, ou quem quisesse, ia até essa tenda fora do acampamento, para se encontrar com Deus. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava, permanecia em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Agora ouça, verso 11. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, o Criador dos céus e da terra. Falando como quem fala com um amigo, face a face. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Pergunta: isso aqui significa que Moisés podia ver Deus face a face? Eu penso que não. A linguagem é poética. Por que eu digo? Porque mais adiante, aqui mesmo no capítulo 33, no verso 20, a gente lê Deus dizendo a Moisés: Moisés, você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O que significa é que Moisés e Deus tinham uma comunicação direta. Era uma relação tão profunda de amigo para amigo, que a sensação era de que se estava face a face com Deus. Como Jesus mais tarde diria aos seus discípulos em João 15, verso 15, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Essa amizade entre Deus e Moisés trazia esperança para Israel. Mesmo quando Deus disse que não os acompanharia, Deus ainda falava com eles através do mediador, Moisés. E esse é o privilégio que eles tinham um mediador. Mas isso não é só para o passado, pense no privilégio que temos hoje. Como é que nós podemos encontrar com Deus, face a face? Nós não precisamos ir a uma tenda, nós não precisamos ir a um lugar específico, não precisamos de rituais elaborados. Olha o que Paulo diz em Efésios 2,18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Você é a tenda. A presença de Deus habita em você pela graça, por meio da fé, onde quer que você esteja. Mas de modo muito especial, Deus se manifesta a nós aqui, quando a igreja se reúne para adorá-lo. Olha o que o mesmo Paulo escreveu, no mesmo capítulo 2 de Efésios, Efésios 2:20. Ele vai dizer, juntos, não apenas sozinho, não apenas na sua casa, sim, com a certeza de que pela fé Cristo habita em você, Deus habita em você, mas a experiência cristã não é para ser vivida apenas no isolamento. Quem costuma dizer com naturalidade, eu não estou na igreja, eu não estou indo na igreja, mas eu e Deus estamos muito bem, isso é mentira. Não está bem, e não sou eu quem diz. A Bíblia diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. E o mesmo Paulo que diz em Efésios 2:18,
que por causa do que Cristo fez, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. O mesmo Paulo que diz aos Coríntios que o Espírito de Deus habita em nós, somos o templo do Espírito. Ele diz isso não para dizer, está vendo? Já que você é o templo, você não precisa da igreja. Ele diz que você é o templo para te lembrar de que você não pode deitar o seu corpo em prostituição ou pecado. Porque o mesmo Paulo que escreveu em Efésios 2,18, agora por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo Espírito. Olha o que ele diz em Efésios 2,20. Olha quem Paulo vai dizer que de fato é o templo do Espírito. Preste atenção, não sou eu. É a palavra de Deus, e ela diz assim, Efésios 2,20, juntos, os crentes, reunidos, juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Nele, Cristo, somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Quem é o templo santo para o Senhor? Leia, olhe na sua Bíblia, não escute o que eu estou te dizendo não. O verso 21, nele, Cristo, somos firmemente unidos, construindo juntos um templo santo para o Senhor. Por meio de Cristo, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Deus vive por seu Espírito na igreja reunida também. O fato do Espírito habitar você não é atestado médico de Deus para você se abster da igreja quando juntos nos reunimos. Essa comunhão é real, ela é viva. Deus nos fala diretamente por sua palavra. E nós falamos com Ele pela oração. Paulo orou pelos cristãos de Éfeso para que, pela riqueza da glória de Deus, eles fossem fortalecidos com poder interior por meio do Espírito. Efésios 3,16, meu povo, que honra, que privilégio indescritível você e eu temos em Jesus. Comunhão com o Deus vivo. Você não vai a Deus por meio de qualquer santo. Você não vai a Deus por meio de Maria. Você vai a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E esse é o grande privilégio que nós temos. Israel tinha Moisés. Nós temos Jesus. Terceiro, nós temos uma tarefa que sozinhos a gente não pode completar. Qual é a necessidade que a gente tem da presença gloriosa de Deus? Mais do que saúde, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, mais do que casamento, filho, família, mais do que... A maior necessidade, a presença gloriosa de Deus. Essa é a grande necessidade. O grande privilégio, comunhão com Deus vivo por meio do mediador Jesus Cristo. Mas nós temos também uma tarefa que sozinhos a gente não pode completar. Ele vai agora aprofundar na ideia da necessidade do mediador. Verso 12, Êxodo 33, 12. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leva este povo. Mas o Senhor não me disse quem enviarias comigo. O Senhor declarou, eu o conheço pelo nome, Moisés, e me agrado de você.
Bem, se é verdade que te agradas de mim, Moisés está dizendo, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo, hein? Você falou que não é, mas é teu povo. Eu estava quietinho, cuidando do rebanho do meu sogro, lá no fundo do deserto, o Senhor que foi me mexer comigo. Eu estava bem. É teu povo. Moisés é ousado. O Senhor respondeu, verso 14: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso, Moisés. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Eu não quero a presença do Senhor só para mim, não. Eu quero essa presença para o teu povo também. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Você percebeu que Moisés, isso aqui destrói a teologia da prosperidade. O que caracteriza a presença de Deus não são as coisas que Deus dá, mas o próprio Deus em nós. E de que modo isso se revela? Pelo fruto do Espírito. Não é por se falar em línguas, profetizar, conseguir grandes conquistas financeiras e tudo mais. Olha o que Moisés está dizendo. Se não nos acompanhares, como é que os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença no nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os outros povos da terra. É a presença de Deus em você. É o Espírito de Deus produzindo em você uma nova criatura. Que ama, que é generosa, que é amorosa, que se socializa com o povo de Deus, que se relaciona com o irmão, com a irmã. É uma coisa para mim inadmissível. Alguém que se diz crente e não gosta de gente. Como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama a Deus que você não vê? Diz o apóstolo João. Mas não ama o seu irmão que você vê. A presença gloriosa de Deus na sua vida te torna uma pessoa amorosa. Você aprende a amar porque Ele te amou primeiro. Você aprende a contribuir porque Ele te dá muito mais do que você precisa. Você se derrama anunciando o Evangelho, a boa notícia de como é possível ser salvo da ira de Deus, porque Deus em Cristo salvou você da ira de Deus. É a presença de Deus em você, em nós, que nos distingue. Não são os carros que você consegue comprar, a prosperidade que você adquiriu, a saúde que você agora desfruta, isso não é necessariamente, aliás, isso não é distintivo da presença de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Moisés já tinha a promessa da terra que emana leite e mel. Deus disse, eu vou dar, vou mandar até um anjo. Moisés diz, não, porque ainda que tenhamos a terra e um anjo conosco, nós seríamos como qualquer outro povo pagão que também tem seus anjos, demoníacos, diz de passagem, mas tem seus anjos, tem seus deuses. Ter a terra e não ter o Senhor, a tua presença para nós é nada. Não vai nos distinguir. Verso 17, o Senhor respondeu a Moisés, você tem razão. Não é que Deus não soubesse, tá? Isso aqui é um diálogo. Deus sabia de tudo isso. Deus tá conduzindo Moisés numa bela dança.
E Moisés está se achando, ele está achando que é ele que está fazendo bonito, mas não, é Deus. Como o pai que vai brincar com o filho, põe o filho no colo, dá o volante para ele e fala, dirige meu filho. E o pai está fazendo tudo, e o bichinho está lá. Estou dirigindo. Está nada, é o pai. Moisés está se achando. Mas é Deus que está conduzindo essa dança. Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Por causa da mediação de Moisés, Deus continuaria com esse povo. Por causa da mediação de Jesus Cristo, você pode ter a presença de Deus com você. Você precisa da presença de Deus. Sem Deus, você não pode cumprir a missão que te foi dada. Viver para a glória dEle. Moisés entendeu isso profundamente, algo que Jesus explicaria claramente em João 15, verso 5. Jesus diz, sim, eu sou a videira, vocês os ramos, quem permanece em mim, eu nele, produz muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Moisés entendeu isso. Aliás, o que distinguia Israel, eu já disse, não era a terra. Eles ainda nem possuíam uma terra. Não era a riqueza, porque eles fazia pouco, tinham saído da escravidão. Não era a sua cultura, porque ela estava ainda em desenvolvimento. E certamente não era a justiça deles, porque eles tinham acabado de cair num carnaval de idolatria a um bezerro de ouro. O que os tornava únicos era a graça de Deus. O relacionamento de Deus com eles. O que distingue você como cristão hoje? Pense sobre isso. Porque você tem grandes habilidades profissionais, tem muitos ímpios, ateus até, com enormes habilidades profissionais. O que te distingue? Uma família bem estruturada, filhos bem criados? Tem muitos ímpios com famílias muito bem estruturadas, glória a Deus. Prosperidade, riqueza, saúde, diploma, o que te distingue? Tem que ser a presença de Deus. É o relacionamento com Deus, por meio de Jesus, que nos dá identidade e propósito. Sem Cristo, nós somos apenas ramos desconectados, verdes por um tempo, mas logo seca e morre. Incapazes de produzir fruto que realmente importe. Olha o que Tony Merida escreveu sobre esta passagem bíblica. Abre aspas. Falando agora para a igreja como um todo. Porque isso é tão importante, gente. A gente vê igrejas hoje crescendo, em Goiânia mesmo. Pelo menos grupos que se denominam igrejas, crescendo, estrutura impecável. É facinho tocar a igreja sem Deus, gente. É facinho. Olha o que Tony Merida escreveu sobre este texto. Não podemos depender de métodos, dinheiro ou estratégias, embora sejam ferramentas úteis. Nossa confiança deve estar na presença poderosa de Deus. É a presença dEle que nos capacita a alcançar nações, plantar igrejas, cuidar de órfãos, criar nossos filhos, viver como cônjuges piedosos e cumprir qualquer outro chamado. Sem Deus, nosso esforço é vazio. Aí ele dá esse complemento, que é na boca do estômago. Parece que ele está falando dos evangélicos de Goiânia. O maior problema de muitas igrejas hoje é tentar fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Tornamo-nos tão habilidosos em tocar igreja,
que o ministério pode virar rotina, ficar mecânico, mundano, devemos declarar com ousadia: Senhor, não queremos dar mais um passo sem Ti. Olhe para a igreja primitiva. O que tornava a igreja primitiva tão poderosa não era sua estrutura ou recursos, mas o Espírito de Deus agindo através dos crentes. Quando eles oravam, a terra tremia e o Espírito os enchia. Atos 4, 29 a 31. Que o mesmo Espírito mova nossa igreja hoje. Meu Deus. Mas como é que se prova da presença poderosa de Deus? Da mesma maneira que Deus decidiu estar com Israel, através do mediador. Olha o verso 17, Êxodo 33, 17. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Israel foi abençoado porque tinha um mediador diante de Deus. Você tem um diante de Deus? Quem é o seu mediador? Quem representa você diante de Deus? Ou você acha que não precisa? Faz um teste amanhã, quando o sol estiver bem forte, fica olhando para ele sem parar. Você não consegue. Se você não consegue olhar assim diretamente para o sol, que é um grãozico de areia para Deus, que o criou, o que te faz achar que você consegue estar diante de Deus sem um mediador, ou o mediador? Quem é seu mediador? Suas boas obras? Será que você é tão bom assim? É óbvio, se você se comparar, não a Deus, mas a outras pessoas, é capaz que você se ache muito bom. Que pode ser sim que você seja melhor do que muita gente, mas isso não te leva para o céu. Você jamais deverá se comparar a si mesmo, ou com quem quer que seja. Você tem que se ver sob a luz de Deus, e quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós sabemos que não somos justos, por mais que tentemos. E isso por si só nos condena. Você precisa de um mediador. Não é Maria, por nobre que ela seja. Não é Chico Xavier. Não é Buda. Nada disso te leva de volta a Deus. O que te leva de volta a Deus é um só: Jesus Cristo, homem. É por isso que tem Natal. Para que nascesse o Salvador, o homem perfeito, aquele da mesma natureza que a nossa, mas que nunca pecou. Viveu de um modo agradável. E essa justiça, quando você o recebe pela fé, exclusivamente, unicamente nele, essa vida justa que ele viveu é colocada na sua conta. A justiça de Cristo é sua pela fé. E a morte que ele sofreu é o pagamento que você jamais conseguiria fazer. E a ressurreição vitoriosa dele dentre os mortos é a garantia de que se você agora, onde você está, não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui à frente, onde você está, você dizer: ó Deus, eu creio nisso que o pastor está dizendo. Se você recebe a Cristo pela fé, você é declarado justo, você tem um mediador, e esse sim Deus conhece pelo nome, porque foi o próprio Deus quem disse: este é o meu filho amado, falando de Jesus, este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. E quando você então o abraça pela fé, ele é seu mediador.
A nossa salvação e a presença contínua de Deus em nossas vidas são resultado direto do Filho de Deus. Deus declarou seu prazer em Jesus. Este é meu Filho amado. Ele confirmou isso quando ressuscitou Jesus dos mortos. Eu queria tanto que nesta noite você confiasse nele. Se você ainda não o fez, confie em Cristo agora. Por meio dele, você pode experimentar o maior presente que Deus poderia te dar. E o maior presente de Deus para você não é seus filhos, não é sua saúde, não é o dinheiro que você tem, não é diploma. A gente está vendo aqui nessa história, o que mais importa não é ter essas coisas, e Deus até dá essas coisas para muita gente. É a presença de Deus. E é curioso, porque a gente conhece tanta história de gente que no leito da morte chegou à conclusão: do que me adiantou ter tanto e ter tudo. Não é assim? Teve tanto e teve tudo, contudo, não teve o essencial, a presença de Deus. E o que é pior, ao partir desta vida, encarará Deus não como Salvador, mas como justo juiz, e você não quer ter que passar por isso. É pior do que câncer, é pior do que qualquer doença letal. Portanto, busque intensamente a presença de Deus, e não confie apenas nas suas próprias forças. É isso que eu estou te dizendo hoje à noite. Eu achei que eu ia responder 2 perguntas, respondi só essa. Mas se você tiver resposta para essa, não negligencie o privilégio da presença de Deus, que só é possível de ser desfrutada por meio daquele que Deus conhece pelo nome. O nome que é acima de todo nome. Jesus Cristo, o Senhor. E quando você então o recebe assim, você pode dizer: Senhor, vem comigo, pois sem ti nada eu posso fazer. Eu já tentei ser mãe até aqui sem o Senhor, tentei ser pai, tentei ser avó, tentei ser avô, tentei viver a vida até aqui. Mesmo que você tenha nascido em igreja, tá? Tem muita gente nascida em igreja que nunca de fato andou com Deus. E aqui eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo, por exemplo, pela experiência de John Wesley, que foi missionário. E voltando da América como missionário num navio para a Inglaterra, depois de ter feito grandes obras missionárias, no navio ele descobre: eu não era salvo. Se John Wesley passou por isso, o que te faz garantir que você é salvo? Só tem uma maneira de você responder: a presença de Deus. Uma presença que não é apenas sentir, eu sinto Deus comigo, não. Uma presença que torna você dia a dia muito melhor do que você foi ontem. Uma presença que é palpável, as pessoas olham para você e dizem: poxa, você melhorou, você tem crescido. É o fruto do Espírito. Será que você tem isso? Porque se você não tiver isso, você não tem a presença de Deus. Por mais que você diga, por mais que você me apresente seu certificado de batismo, assinado por William Buck Bagby. Uma vez viraram para Billy Graham, um bêbado chegou em Billy Graham. Tonto. Sabia que eu sou um dos seus convertidos das cruzadas? Aí ele olhou e falou assim: parece mesmo. Aí Billy Graham complementou: você é um dos meus convertidos. Porque se você fosse um dos convertidos de Cristo, você não estaria nesse estado. Tem muitos convertidos
a pessoas, a tradição, a santos, imagens, ideias. Mas hoje à noite eu quero chamar você a se converter a Cristo e desfrutar da presença dEle. Oremos. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, José, Deus de Moisés, pegue os 5 pães e 2 peixinhos que eu entreguei aqui hoje à noite e multiplica-os, opera um milagre, produza salvação esta noite. Que a mensagem de hoje, se isso for o caso, eu não sei, mas se for o caso, que a mensagem desta noite possa ser, daqui anos e anos, dita como: naquela noite, quando o pastor falou da presença de Deus, as escamas caíram dos meus olhos, e eu me vi pecador pela primeira vez, carente de Jesus Cristo. Ó Deus, opere isso aqui, se é o caso. E opere em nós o desejo, não por terra que mana leite e mel com fartura, não por adornos e enfeites gloriosos de ouro, prata e pedras preciosas, de corpo sarado. Ó Deus, que seja o anelo do nosso coração, o desejo mais profundo, a Tua presença, na face de Jesus. Ó Deus, opere isso no adolescente que me ouve, no jovem, no idoso, em mim, em todos nós. É minha oração, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.